Olá e bem-vindos ao posto emissor número 291. Hoje recebemos nos nossos estúdios de Paço de Arcos os timoneiros de uma histórica banda portuguesa. Começaram a fazer música no início dos anos 80 em Mãe Martins, na linha de Sintra, e o seu primeiro álbum chegou em 84, o ano em que nascia também o jornal Blitz. Com numerosas canções no imaginário nacional, regressam este outono aos palcos para concertos em Lisboa e no Porto. Xana e Flaco, dos Rádio Macau, bem-vindos ao posto emissor. Olá. Antes de ouvires este podcast, a Vodafone dá-te uma dica para poupares todos os meses. Com o plano Vodafone Repsol, poupas até 20 cêntimos por litro em combustível e até 26% na fatura da eletricidade e gás. Adere numa loja Vodafone ou em vodafone.pt até final de julho e recebes até 60 € em saldo My Repsol para descontar nas tuas faturas de energia, abastecimentos e muito mais. Together we can. Vodafone. Como é que se sentem hoje? Um pouco cansados dos ensaios, ouvi dizer? Sim, um bocadinho cansados. Estamos a ensaiar regularmente desde há 3 meses. E pronto, ontem tivemos um ensaio longo, mas não cansados. Isto está calor. mas sim, bastante bem. São desgastantes por causa do calor, mas estão a correr bem, nós estamos felizes com isso. Onde é que ensaiam? Neste momento estamos a ensaiar num armazém em São Julião do Tujal, ali a pé de Louros, para termos o equipamento montado como vamos ter nos palcos do Coliseu, já com as dimensões certas. E tem corrido bem então? O feeling é bom? Muito bom. É muito bom, sim. Sim, temos feito novos arranjos nas músicas. Vamos tocar cerca de... neste momento estamos a ensaiar cerca de 23 a 25 músicas. Sim. Será um concerto de 1h40. E pronto, nós tocávamos há muito tempo. E então tivemos... E sim, fazíamos sempre isso. Também já no passado fazíamos, que é ter novas abordagens da mesma canção. E pronto, isso requer fazer novos arranjos, ensaiar, compor, etc. São sempre atualizações dos arranjos. Muitas vezes gostamos das canções, mas já não gostamos da maneira como as tocamos na altura, portanto vamos alterando. Da vestimenta, não é? A vestimenta, sim. Ainda se lembravam bem das letras, dos acordes, Sim. Não, a base sim. Sim, claro. A base. Sim, mas requer trabalho, não é? Requer que se torne tudo isso, quer dizer, todas as músicas, o mesmo modo como as interpretávamos, as novas formas de interpretação, tudo isso requer requer tempo para se olhar para elas e os ensaios são isso, é trabalho, não é? Portanto, é um trabalho. Mas há outro lado que as canções já fazem parte de nós, portanto, elas já estão na nossa memória muscular. Ao fim de algum tempo, elas voltam outra vez. Portanto, não é aprender canções novas, é voltar a tocá-las, é aprendê-las de novo, não é? Portanto, e elas já fazem parte de nós, não é? De tantas vezes o Anzola ou canções como. Sim, mas depois também temos outras que nunca tocámos muito. Exato. E que recuperamos, algumas delas recuperamos. Isso também vai ser uma surpresa nos concertos, porque são músicas não tão conhecidas, mas e com os novos arranjos tornam-se novas, por assim dizer. Qual foi o critério para essa repescagem? Eram canções de que vocês gostavam mais? Sim, e havia canções que necessitavam de bastante trabalho para nós conseguirmos fazer arranjos satisfatórios. E como nós tivemos tempo agora, portanto, tivemos bastante tempo de ensaio, deu tempo para conseguirmos que as músicas ficassem com arranjos consistentes. Se calhar nunca arriscámos a tocá-las, exatamente porque muitas vezes não tínhamos o tempo suficiente para amadurecer os arranjos e para sentir que nós estávamos a tocar as músicas com a energia certa. E agora estamos a conseguir isso por uma questão de temos disponibilidade e tempo. Tem tido alguma surpresa ao revisitar o vosso repertório? Reparar que havia coisas que vocês faziam e já não se lembravam bem, algum tipo de descoberta dentro da própria obra?
Sim, há sempre surpresas. Umas positivas, outras negativas. Nem todas são positivas. Num disco há sempre, claro, não é? Temos que, quando este processo começou, tivemos que ouvir todos os discos, desde os primeiros, 84, 85, 86, e por aí fora, também os discos dos anos 90. E pronto, e há surpresas, há músicas de que nós não nos lembrávamos. Mas tocávamos isto, mas porquê é que esta música está aqui? Mas porquê é que a escolhemos? Porque num processo de composição, nós não compomos apenas aquelas músicas que estão no disco, 30, 40, e depois muitas, depois temos que proceder a uma escolha. Porquê é que escolhemos estas e não escolhemos outras? E sim, há músicas, eu pessoalmente, com as quais me identifico muito, continuo a identificar-me, e outras não tanto. Estão muito circunscritas ao momento, à época, e pronto. Portanto, temos no fundo, essas constatações. Quando ouvimos, não é, o nosso trabalho do passado, há assim diferentes constatações, sim. Mas acho que conseguimos passar por todos os nossos discos e fazer um repertório equilibrado. Portanto, tocamos músicas de todos os discos. Sim, nós que temos 8 discos originais, portanto, atravessa todas as fases. Isso é engraçado. O facto de estarem às vezes circunscritas ao tempo também pode ser uma coisa positiva, no sentido em que por vezes ouvimos algumas canções vossas e somos imediatamente, aqueles que já éramos crescidos nessa altura ou nascidos, somos imediatamente remetidos para uma época. Sim. São quase umas cápsulas do tempo. Vocês têm essa sensação também? Sim, e temos a sensação que nos transformamos. Que essa depois também, sim, essa constatação, não somos sempre os mesmos, todos nós. E pronto, e sim, é uma espécie de prova de que fomos e pensávamos daquela maneira e tínhamos aquela atitude e aquele posicionamento que também de algum modo foi transformado, ou seja, talvez não disséssemos as coisas daquela maneira ou pudéssemos ter um outro tipo de abordagem estética até relativamente à questão portanto, a esse tipo de música, essas músicas que foram compostas na altura. Elas estão sempre ligadas ao tempo, não é? Claro, aqui é sempre um retrato da época em que vivemos. Sim. Remete sempre para aquilo que nós estávamos ouvindo na altura, para a nossa vida na época, das pessoas com quem nos dávamos, tudo isso tem influência, não é? Até porque eu estava... nas escolhas, não é? Das escolhas estéticas. Sem todas as opções. Por exemplo, se estivéssemos a compor agora, não é? A realidade que nos envolve, portanto, ela estaria, não é? Presente nos textos ou numa frase, portanto, estaria sempre presente, não é? Estava a ler algumas entrevistas mais antigas em que vocês diziam sempre que davam grande importância à palavra, às letras, mas que a vossa não tinha propriamente uma mensagem política, que preferiam focar-se no cotidiano. São quase vinhetas da vida urbana, não é? As vossas letras. E que são políticas. Sim. Quer dizer, tudo é político, quando se dizia isso, é no fundo um discurso mais imediatista, mais direto, de facto. Isso não tínhamos, mas a política está subjacente. Aliás, toda a nossa posição na comunidade é política. Nós somos todos políticos. Agora, é isso que é a particularidade das letras das canções e também da poesia, é não se dizer as coisas de uma forma muito direta e óbvia. Portanto, há uma estética, há um contorno, mas no fundo até está a dizer-se mais ou até de uma forma mais apelativa quando é assim desenvolvida e não de uma forma tão direta no contexto do discurso panfletário ou assim. Ele é necessário, sim, muitas vezes é necessário esse discurso mais panfletário, mais direto, mais posicionado, mas também podemos fazê-lo de um outro modo, em que está a dizer-se o mesmo mas
sei lá, utilizando imagens mais sugestivas, ou mais sedutoras e também que deem espaço para que as pessoas pensem, porque quando somos muito diretos é aquilo, é aquela objetividade e mais nada. Se dissermos, não é, as coisas de um outro modo, em que não está tudo dito, há ali vazios, há ali silêncios, mas que depois as próprias pessoas podem também pensar e dar esse espaço, dar essa liberdade a quem está a ouvir. Mas sim, são sempre assuntos que envolvem a comunidade em que estamos envolvidos no momento. Sim. Nós crescemos no pós-25 de Abril, em que a música era toda panfletária, toda direta, que era um contraste com a música anterior ao 25 de Abril, em que as letras tinham que escapar à censura. Por exemplo, tinham que dizer as coisas de uma forma que desse a volta ao texto. Não é? E o que era engraçado é que nós, como vivemos essa época, tivemos sempre a sensação que não era isso que nós queríamos fazer, que nós queríamos ir um pouco para além disso, queríamos que a parte estética, que a música era muito importante, não era só a mensagem que interessava, né? E foi um bocado por aí, fizemos um pouco essa transição dos 70, em que a música tinha um propósito revolucionário para um lado mais estético. Vocês até chegaram a gravar, creio eu, 3 versões do Zeca Afonso, portanto. Sim, estávamos muito. São 3, sim. Foi o Comboio Descendente no primeiro disco. Sim, depois o Mai Maduro Mai, não é? E eu por trás daquela janela. Por trás daquela janela. Sim, nós aproveitamos, fiz no disco Pirata, porque foi um espetáculo que nós fizemos em Setúbal, no Teatro de Luísa Todi, de homenagem ao Zeca Afonso, que foi gravado e que depois aproveitámos essas versões. No caso do Comboio Descendente, foi do primeiro disco que nós tínhamos 9 canções e faltava uma. Eu dizia, sabe de alguma canção? Normalmente nós tocamos às vezes tocávamos nos bares do Comboio Descendente e tal. Só que depois não correu bem porque gravamos aquilo num tom que não era o da Xana. Então, quando a Xana foi cantar, aquilo não estava no tom dela, portanto não funcionava. Então, qual foi a solução? Então vamos todos cantar, fizemos um coro. Coisas de miúdos. Também eram soluções rápidas. Vocês também eram muito novos quando gravaram o primeiro disco. A Xana fez 18 anos em quando estúdio. Estava a pôr vozes no primeiro disco. Essa é uma das imagens que eu não me esqueço, que estava na sala superior da Valentim de Carvalho. Vamos comprar um bolo e tudo. Pois, estava eu naquela cabine, não é, onde cantava, não é? Gravavam as vozes, e depois de repente vejo o Pedro Vasconcelos entrar na sala, depois pelo vídeo entrar com o bolo. Portanto, entrei no estúdio com 17 e fiz 18 anos na gravação desse primeiro disco. Não te sentias intimidada num ambiente que era novo, na altura, rodeada por pessoas mais velhas, homens, suponho? Sinto-me sempre intimidada. Não me parece, mas sim, há cuidados, não é, que temos de ter com os outros. Mas isso não depende da idade. Mas nós éramos uma família. Sim, para já nós éramos. Não, eu estava agora a pensar mais no Pedro Vasconcelos, no Carlos Técnico, não vocês. É óbvio. Nós também eram muito novos, é engraçado. Eram muito novos. Eram os nossos patrões, mas tinham mais de 2 ou 3 anos que nós, não era assim? Sim, mas não há uma intimidação de medo, é de cuidado, não é? Ter cuidado, claro, com a situação, cautela, não, pronto, sempre posicionei, ainda continuo a posicionar assim em relação às pessoas com quem desenvolvo trabalho, mesmo noutras áreas. Vocês conseguiram um contrato com a EMI Valentim de Carvalho, à qual foram, por ser no fundo a editora que ficava mais perto da estação do Recio, não é? Essa história querem contar, que é bem engraçado. Sim, não, quer dizer, o FLAC é que queria, eu lembro-me perfeitamente isso. Não sei. Nós tínhamos gravado uma maquete com 2 ou 3 temas, não foi? Isso aí eu não me lembro. Sim, com 2 temas. Eram 2, não é? Era uma maquete com 2 temas. E o FLAC insistia. Devíamos de ir a uma editora mostrar.
Mas estava sempre, devíamos. Olha, se é para ir, vamos. E então eu peguei na lista, nas páginas amarelas. Isso eu lembro perfeitamente. Então pronto, vamos. Peguei nas páginas amarelas e editoras. Pronto, e editoras. Pronto, uma delas era a Aimee Valentim de Carvalho, depois as outras duas já não me Havia a lembro. Polygram, que era em Benfica, que era mais lógico. Nós vínhamos para a Estação do Rossio, portanto a mais próxima era. E a terceira, eu sei que havia uma terceira. Pronto, mas eu não lembro interessa. E então percebemos, muito bem, então a Valentim, que era na Rua Nova de Almada, é a mais perto da Estação do Rossio, portanto nós apanhávamos o comboio e assim foi. Só que tínhamos apenas uma cassete com esses 2 temas. Depois chegámos, estava uma senhora, numa secretária, não é? Dizia, muito bem, já te apresentou, somos uma banda, temos aqui uma cassete, queremos mostrar os temas. E a senhora, muito bem, muito cordial, etc. Não, muito bem, há muito prazer, etc. Então deixem a cassete. Olhámos para ela, não podemos deixar a cassete. Então porquê? Não, porque ainda temos que ir a mais 2 editoras e só temos uma. E a senhora insistiu. E nós não percebemos, não, a senhora não está a compreender, é que só temos uma cassete. Deixamos temos outras editoras para mostrar. O que é que nós mostramos às outras? Quer dizer, o raciocínio era este. Depois, entretanto, nós já íamos a descer as casas, já íamos embora. Andar, já íamos embora. E veio assim um rapaz assim naquela altura que não era muito usual, de t-shirt, de calças de ganga, cabelo comprido, e disse: vocês têm uma cassete, então subam lá para. Eu devia ter visto. Subam lá que eu quero ouvir. E nós, é um tipo simpático, dá-nos a dar atenção e tal. E fomos a uma sala e nós tínhamos 2 temas. Ele ouviu os 2 temas e disse assim: eu gosto mais do primeiro ou do segundo, já não me lembro a ordem, tem mais como ao segundo. E disse, claro que sim, claro que temos, claro que não tínhamos, mas íamos dizer que sim. Então pronto, então está combinado. Se tiverem mais temas como este, gravem, voltem cá para a gente falar outra vez e tal. E nós saímos e afinal apanhamos um tipo simpático. Mas ele foi todo simpático e mostrou toda a disponibilidade que já não vale a pena irmos a outro sítio, melhor é gravarmos outras músicas e voltar. E aconteceu, gravámos uma nova demo, uma nova maquete, e umas semanas depois voltamos lá. E quando chegámos à porta lá da Rua Nova de Almada, vimos a entrar para o prédio. E nós, olha aquele rapaz simpático que falou connosco no outro dia e tal. Chegamos, já temos uma cassete nova e tal. E ele disse, então tem uma cassete que eu tenho agora uma reunião e vou beber um café e daqui a 1 hora ou 2 horas voltem cá para a gente falar. E assim fizemos, fomos ali ao Chiado e tal. Quando voltamos, entramos, tínhamos as casas, estava tudo sorridente. Olá, entrem, isto correu bem. E assim foi, assim, entramos no gabinete, estava aí, era o Francisco Vasconcelos e o David Ferreira, os 2, e todos com um grande sorriso, gostamos muito, queremos assinar o contrato, e portanto, já não fomos a mais lado nenhum. Foi fácil, foi simples. Foi simples, foi. E esta história nós não a contávamos, eu sentia-me relutante a contá-la porque a maioria era muito difícil conseguir contratos. E as bandas lutavam com esse problema. E nós estávamos a contar uma história destas, de que à primeira vez tínhamos conseguido um contrato à primeira editora que fomos, eu não me sentia bem, portanto foi uma história que nós só conseguimos falar dela depois, muitos anos depois, porque no momento a luta era essa, não havia espaço. Aliás, o problema da música pop ou música popular urbana em Portugal era esse, não havia espaços para tocarmos, não havia as editoras, as gravações, para conseguir um contrato de gravação era dificílimo. Fazia todo sentido quando se tinha um contrato com uma editora grande, tocava-se a banda, tornava-se uma banda grande. Pois. Se não houvesse contrato com uma editora, se não houvesse contrato era muito difícil, era impossível gravar discos, porque os estúdios eram tão caros que uma banda independente era muito difícil poder gravar, ter orçamento para gravar. Pois, hoje temos o Pro Tools e temos tecnologia agora, para poder gravar em casa, mas na altura não, tínhamos mesmo que ir para estúdio e sim, era caríssimo. Era caríssimo. Se não tivesse uma editora que pagasse as horas de estúdio, portanto havia meia dúzia de bandas em Portugal que tinham contratos com editoras majors e eram essas que tocavam, e nós incluímos nelas por esta razão.
Quantos dias é que vos deram para gravar o primeiro pouquíssimo, disco? era caríssimo. Porque era Não, caro. 15 dias. Quantos dias foram? Eram 15 3 dias. semanas, o primeiro dia Foram 3. Houve outros dias que tivemos que negociar, porque os dias Sim, claro. Dávamos muito pouco tempo. Caríssimo. Não, as gravações tínhamos de ter tudo muito bem ensaiado e ter, lá está. E essas semanas era uma semana para guitarras, uma semana para baterias, outra semana para vozes, e tínhamos que ter tudo muito bem ensaiado, porque praticamente não havia espaço para grandes experimentalismos. Portanto, era chegar e gravar o melhor que pudéssemos. E que soubéssemos. E as cassetes que levaram, que começaram por levar à Amy Valentim de Carvalho, gravavam em casa, imagino. Sim, no Fostex, não lembro desses gravadores. Nós Havia gravamos de 4 pistas, 6 pistas. A primeira que levamos era gravado só com um gravador de cassetes, só do ensaio, e foi gravada no estúdio do Ramiro, no estúdio dos Beatniks. Dos Beatniks. Dos Beatniks, nós ensaiávamos era lá. Também ali na linha de Sim. Sintra. Depois, a segunda demo, já fomos gravar com o Ramalho ao Estoril. E aí já era uma coisa já muito sofisticada, porque ele tinha 2 decks de cassetes. Gravávamos a base de uma cassete e podíamos gravar a voz e um solo de guitarra, ou quiséssemos, a fazer a passagem de uma cassete para a outra. Já era alta tecnologia. Já era uma alta tecnologia ali já. Vocês conhecem-se desde criança, penso eu, porque as vossas mães também se conheciam, mas já andavam no Liceu da Portela de Sintra, quando começaram a falar mais e a falar em música. Como é que era? Tu és mais nova, Xana, tinhas 13? Sim. Portanto, eu estava no 3º ano de liceu, equivalente agora ao 8º, penso eu. E vocês no 11º, no 7º ano, não é? Era o 7º ano antigo, o 11º. Porque nós temos essa diferença de idade, 4 anos. Sim, 3 anos e tal. 3 anos e tal. E eu sei que eras um pouco Maria Rapaz, não te identificavas com as brincadeiras das miúdas, portanto ficaste contente. Foi uma fase, pronto, aquelas fases que os jovens passam, não é? E sim, houve ali uma transição, porque sim, eu era muito Maria Rapaz na primária, naquelas idades até aos 9 anos. E pronto, aí tinha as brincadeiras e os jogos, etc. Portanto, não se diferenciavam entre atividades próprias para as meninas e atividades próprias para os meninos. Portanto, sempre foi assim. E depois, quando fui para o 5º ano, não é? Hoje o equivalente, na altura era o ciclo preparatório, o 1º e o 2º ano, portanto já não era na mesma, portanto, saímos da escola primária, portanto íamos para o liceu. Houve ali um momento em que os rapazes não me deixavam jogar basquetebol, nem handball, achavam chatice, então não me deixam. E eu também, aquele universo feminino mais voltado para a estética e as roupas, também não me identificava assim muito. Portanto, fiquei ali um bocadinho sozinha e pronto, não tinha. E depois, quando fui para a Portela de Sintra, assim estava bem. Enfim. E entretanto foi uma amiga, eu lembro perfeitamente, foi a Babucha, uma vossa amiga, que era do vosso grupo, que entretanto me via no pátio, eu estava sempre sozinha, assim, com aquele ar displicente, sempre desprezo. E ela, pronto, começou a conversar comigo, mais velha, portanto eu teria 13 anos e ela, portanto, já 17. Sim, pronto, assim. A minha idade. E depois, pronto, sei lá, fiz ali não digo uma amizade imediata, mas sei que foi a partir dela que depois, entretanto, acabei por integrar o grupo em que o Flaco e o Alexandre, pessoas mais velhas do que eu, e que, pronto, me acolheram e não eram rapazes parvos. E não tiveram pelo contrário, até me admiravam, porque eu já lia bastante, né? Sim. E pronto, era engraçado porque nós na altura todos nós líamos muito, ouvíamos muita música e tínhamos assim um grupo coeso de amigos que éramos uns 30, não é? Que se davam todos, mas de uma forma que no fundo cada um punha a sua criatividade de alguma forma. E nesse aspecto éramos muito comunitários,
E não tiveram aquela postura de ela são uma miúda e é mais nova que nós, não, viram que ela tinha. Não, porque entretanto, eu já lia também muito, porque como estava sempre sozinha, portanto acabei. E eu sempre gostei de ler e pronto. E então, e de estudar. E pronto, eu acho que sei lá, alguém. Ou seja, já não aprendi muito com este grupo, não é? Porque tinha 13 anos, eu aprendi depois com as pessoas, não é? Com quem, portanto, que fazem parte da minha formação, aprendo com os outros. Começaste a viver sozinha muito nova e nós fomos. Pois isso foi mais tarde, não é? Pois isso já foi mais tarde. Quando os teus tinha 15 anos, sim. Portanto, quando os meus pais separaram. No fundo, queremos ali uma família, não é? Não, mas é interessante esse aspecto esse nosso grupo e de facto serem pessoas. E realmente, isto estou aqui assim a pensar neste momento nisso, que é o facto de as diversas atividades da arte, não é? Do campo artístico, são de facto um campo de comunicação por excelência. É o campo onde nós comunicamos, quer dizer, através da poesia, através dos livros, através da música, através da pintura. E naquele grupo eu senti isso, não é? Porque o que estava mesmo presente, porque as pessoas tinham esse gosto, eram muito novas, mas uns pintavam, outros escreviam, outros pronto, eram músicos. Foi muito interessante, havia muita gente e todos muito novos, estamos a falar de pessoas de 17, 18 anos, e de facto é de facto um meio onde as pessoas se integram só por aquilo que são e pelo conhecimento que trazem. Então as conversas, sabem, li este livro, vocês já leram este livro e discutiu-se o livro, ou então este disco, ou então... E isso, sei lá, fez-me sentir, a mim, agora pessoalmente, fez-me sentir em casa. E pronto, e este grupo, composto por raparigas e rapazes, portanto, e todos na mesma situação, sem diferenças, não... Todos nós nos acolhíamos uns aos outros e estávamos muito envolvidos nessa comunicação através de histórias porque passávamos muito tempo no café cafés, contar histórias, etc. E isso é interessante, portanto nesse aspecto eu pessoalmente acho que tive alguma sorte de ter conhecido este grupo e ter tido a oportunidade de me formar com estas pessoas. No Algarão eram mais músicos, em Rio de Moro eram mais escritores, que era engraçado. Coisas diferentes. Havia lá um poeta beat, não era ali? Havia um poeta beat que pôs os miúdos todos a ler e a escrever no café, e então tinha esse lado. Os do Algarão, mesmo artistas, tocavam melhor, e os do Rio de Moro escreviam melhor e tocavam mal. Portanto, houve ali uma junção. Então o vosso primeiro vocalista, o Vitinha, era de Rio de Moro? Era. Ok. Daí ele escrevia, mas tinha asma e não tinha. Era um tipo de Rio de Moro que começou a aparecer, que escrevia bem, portanto entrou no grupo. Eu lembro ao princípio que era o Rui, que era namorado da Bárbara, da Babucha, que ficar com um bocado de ciúmes. Então vem este tipo, que ele era o mais velho, não é? Foi ele que congregou, começou a congregar aquele pessoal todo, porque ele tinha uma casa, tinha uma cava onde nós podíamos ir tocar e tal. E quando o Vitinha começou a vir do Rio de Moro, porque o Vitinha escrevia bem, eu sempre, é que este tipo tem de ficou um bocado com ciúmes. A conquistar com a arte. Exato, estar a perder um bocado o seu ascendente, o tipo mais velho. Tu encontraste já nas tuas pessoas, tanto é que depois não quiseste ir com a tua mãe ou com o teu pai para uma nova casa. Eu penso que essa foi uma das razões, porque pronto, meus pais separaram-se, o pai depois foi para os Estados Unidos e a minha mãe, passado um ano, voltou a casar, e claro que não podia ficar naquela casa porque era do meu pai e dela, não é? Portanto, e foi viver para e foi viver para Santarém. Quando se pôs a hipótese, vou para Nova Iorque ou vou para Santarém, eu de facto imediatamente, não é? Começo a pensar, sei lá, quem é que eu vou encontrar em Nova Iorque ou então em Santarém, se vou passar pelo mesmo, agora que estou tão bem neste grupo. Não, talvez tenha sido isso, é coisa de miúda, mas o que é certo é que fui muito determinada e disse que não ia viver, que não ia sair daquela casa. E pronto, e que ficava ali, nem para Nova Iorque, nem para Santarém.
E fui muito determinada, ao ponto de depois a minha mãe, não é? Também ter pedido, ter falado com as mães e ter pedido ao Flávio e ao Alexandre, muito mais velhos, e sabiam que nós tínhamos esta relação fraterna, que fossem viver lá para casa para que eu não ficasse sozinha. Eu aí, tudo bem, tudo bem, não quero sair daqui. Mas devias ser muito persuasiva, tu tinhas Muito. que idade? 15 anos. Eu tenho, sim. Pois. E transformamos a sala de jantar na sala de ensaios. Isso a minha mãe não gostou muito. Sala de jantar na sala de ensaios, a sala de estar era. A sala de estar era. Mas, onde toda a gente ia ter. a minha mãe, o pior foi porque era uma vivenda, portanto, com 2 andares, vivenda grande, com 2 andares, mas também tinha um sótão. O nosso amigo Calado, pintor. E a casa era alcatifada com aquele alcatifa creme. E o Calado, entretanto, sim, para além de ouvirmos música, tocarmos, também as outras pessoas do grupo também frequentavam casa e faziam as coisas, pintavam. E então o Calado, sim, foi pintar para o sótão. Então há um dia que ele pinta um quadro, desce a escada para nos mostrar o quadro, e o quadro escorria o óleo e eu só olhava para o alcatifa 10. Meu Deus, a minha mãe não vai gostar nada disto. Portanto, e tinha um quadro de um monstro no sótão, e fez um altar. E uma vez foi lá um pintor fazer lá uma obra, a casa apanhou um susto, entrou depois entrou no sótão negro no sótão com altar. Foi reparar umas telhas, uma coisa qualquer, foi ter que ir ao sótão. Pois, porque nós ouvimos ele gritou até, não foi? Assim de susto. Sim, apanhou um susto. Aquilo era magia negra, só podia ser. Mas pronto, estávamos assim relativamente protegidos, não é? Portanto, o meio era pequeno e pronto, agora assim, a minha mãe pagava a água, a luz e não sei o que, só que não nos dava dinheiro. Depois tínhamos que ir almoçar à casa da mãe do Alex. Nós não tínhamos dinheiro. Foi mais tarde, nós íamos tocar, vinhamos para Lisboa tocar em bares. Não, por isso mesmo, não tínhamos, foi essa a razão. Então eu e o Flávio resolvemos então tocar algumas das músicas que já tínhamos e que foram gravadas no primeiro disco, nomeadamente o Conde de Lisboa, à noite. Sim. E outras que já estavam. E tocávamos em bares. Em bares. Músicas que nunca editamos. Não muitos, um ou dois, três. Não, tocámos em bastantes. Não me lembro assim de um número tão grande. Tocávamos no Mosaico. No Mosaico, assim tivemos 4 meses. Fizemos uma residência, sim, 4 meses. Tocamos no Pintado Fresco, daquele. E tocamos em mais. Não, é isso, não te lembras muitos mais, de certeza. Mais 2 ou 3. Tocávamos no Bairro Alto da Teresa Rico. Pois foi esse. Começas-te a lembrar. Mas o mais relevante foi o primeiro, foi esse. Foi onde tivemos, foi o Mosaico. Tínhamos uma residência. Onde estávamos. E onde estava, não ia lá o governo do SET. Não era o governo. Não, era o Viriato Teles. O Viriato Teles. Exatamente. E tínhamos essa particularidade também. Nos bares só cantávamos originais, não tocávamos. Não fazíamos versões. Eles achavam piada de 2 miúdos, apareciam no Vinhos a tocar só músicas originais, né? Mas uma vez nós só conseguíamos tocar as nossas músicas, que nós tocávamos mal. E então uma vez, como nós estávamos a fazer essa residência no Mosaico, e já estávamos lá 2 ou 3 meses a tocar todas as semanas, eles perguntaram: vocês para variar não querem fazer umas versões de umas canções e tal, e nós vamos experimentar, e fizemos. Quando chegamos ao fim dessa sessão, eles disseram: toquem as vossas. Tá bom. Agradecemos o esforço, mas não vale a pena. E no Pintado de Fresco, que era um bar do Paulo de Carvalho, ouvi dizer que tiveram uma reclamação de um espectador chamado Júlio Isidro. Não, eu li uma entrevista. É verdade, mas não vamos falar disso. Tinha a ver com uma letra de uma canção, não foi? Se era metafísica, digo eu, metafísica dizes tu. Metafísica, pronto. No sítio que rima. Nós estávamos habituados a tocar no Mosaico, que era um sítio onde as pessoas estavam com atenção ao que nós estávamos a fazer. Não estávamos habituados a tocar em bares em que toda a gente está a comer o seu bife e olhar de vez em quando para o músico, aquela coisa que havia
do clássico dos bares, que é aquele músico que está a tocar uma música brasileira, mas ninguém está a ligar ao que ele está a fazer. E nós não nos sentimos bem com isso porque não estávamos habituados a que isso acontecesse. E então, como sentimos que estava tudo na conversa e ninguém nos estava a ligar, ia falar alto e não ia falar alto e resolvemos tocar essa música, tocar o Metafísica. E então a diferença é quando chegávamos ao fim, na parte do que rima, do que rima, levantávamos e gritávamos e aí as pessoas tomavam atenção, olhavam e eu disse, estás a ver? Agora já estou com mais atenção. Claro que depois fomos despedidos. O Paulo Carvalho disse, eu gosto muito de vocês, por mim vocês ficavam, mas tive aqui uma conversa com os sócios e eles não querem, são a maioria, portanto tenho que os despedir. Ainda se lembram da emoção, do que sentiram quando tiveram o vosso primeiro disco nas mãos? Esse tipo é muito difícil, porque nós ressignificamos o significado que original. É sempre depois uma emoção reconstruída. Portanto, eu, para ser honesta e autêntica, sim, é assim, fica-se com uma sensação boa. Eu normalmente e acho que sim, que é quando um projeto se concretiza, a sensação que eu tenho, a primeira é, pronto, conseguiu-se. Missão cumprida, sobretudo isso, porque as coisas dão muito trabalho, não é? E passam por muitos problemas e muitas vezes até algumas dúvidas se conseguimos ou não concretizar aquilo a que nos propomos. E portanto, talvez nessa altura tivesse a sensação que é a mesma que eu tenho hoje quando lanço um trabalho. Pronto, foi conseguido. E essa é ao mesmo tempo uma não queria dizer o termo alívio, mas de serenidade, de tranquilidade, não é? Portanto, está feito. Pronto. E agora repouso, que eu também vou repousar. Mas eu lembro do processo, nós fizemos tudo. Nós fizemos, foi um amigo nosso que fez a fotografia da capa, foi o Vitinha e o Alexandre que desenharam o interior, que é todo escrito à mão. Nós estávamos, além de fazermos a música, estávamos em casa da Xanda, todos ali à mesa a fazer a capa, a escrever trabalhar no saco interior com as letras, sempre além da composição, tudo sim, isto, não é? Portanto, também nos envolvemos. Fomos todo, era essa equipa, era uma equipa super criativa. Portanto, nós 5 pessoas pertenciam a esse grupo. Pessoas que pertenciam ao grupo. Um fotografava, o outro desenhava, o outro. Além de criativos, eram também muito produtivos, porque depois acabaram por lançar, se não estou em erro, 4 álbuns em 5 anos, de 84 a 89. Foi tudo muito vertiginoso, não é? Nessa altura. E sim, com muitos concertos pelo meio. Fazíamos concertos também durante os anos em que estávamos a compor. Daí as suspensões. Ao fim de 10 anos, na nossa primeira suspensão, teve muito a ver com isso, com um trabalho contínuo. Sim, saturação. De saturação. Porque é assim, é a composição, são os concertos, são as entrevistas, retiram muito tempo, é todo esse trabalho que depois nos acaba por pesar. Não é que ele seja negativo, nós nunca nos queixamos, porque as coisas têm de ser feitas e é assim que são, não é? Pertencem à atividade, mas mesmo gostando, mesmo sabendo que temos que o fazer, pode pesar. E pronto. E também depois houve e depois também tínhamos essa vontade de experimentar outras coisas. Começámos muito novos. Eu pessoalmente não conhecia outros projetos, nem tinha estado em outros projetos, nem tinha tido ainda a possibilidade de desenvolver projetos mesmo no âmbito da música em termos mais pessoais, porque o nosso processo de composição sempre foi em grupo. E o Flaco também, aquela com certeza, dependermos muito uns dos outros, porque nós começamos a partir dos 14 anos até quase aos 30, estávamos sempre juntos de alguma forma, tínhamos que estar. Precisaram de cortar o cordão umbilical. Sim, para ter outras experiências e até e utilizar a própria, não tínhamos forma de. Uma espécie de...
Enfim, temos forma de conseguirmos e sermos também, nós próprios. mas sempre com a intenção de trazer depois essas experiências para o grupo. Sim. Portanto, um bocadinho. E depois, nos anos 80, nós também éramos muito novos, tínhamos todos 20 e poucos anos, tínhamos imensos concertos, tínhamos de fazer discos e ainda por cima gostávamos de divertir, gostávamos de sair à noite, portanto, era sempre uma vida um bocado vertiginosa, era um bocado uma vida cheia de adrenalina, não é? Ir para o palco, sair do palco, ir para os copos e fazer discos e compor e para o ensaio. As digressões também eram outra coisa, não é? Não havia as infraestruturas, as autoestradas. Mais desconfortáveis. Claro. Então, as carrinhas não tinham ar-condicionado, com calores e vagas de calor. Assávamos, não é? Dentro. A autoestrada acabava em Vila Franca e depois só via a partir de Coimbra até ao Porto, e depois era sempre de estradas nacionais, daquelas carrinhas antigas, aquilo era uma loucura. E depois, claro, que quando acabávamos os concertos nunca íamos para o hotel, íamos sempre encontrar o bar ou a discoteca mais próxima para ainda ver uns copos em cima. E muitas vezes não podíamos fugir disso, porque a maioria dos sítios convidava-nos, havia sempre um sítio. Claro. Então depois do concerto, porque isso fazia parte da cultura, isso não acontecia só connosco. Exato. Acontecia com todas as bandas. Portanto, as pessoas, hoje é diferente, porque também se percebe que retira, não é, muita energia, mas na época era normal. Portanto, os concertos terminavam e havia um convívio pós-concerto. E os concertos acabavam tarde, porque também começavam tarde. E muitas vezes eram até as organizações dos sítios que proporcionavam uma festa na discoteca X. E não podíamos dizer que não podíamos deixar de ir. Portanto, acontecia muito. Portanto, era aquilo que chamamos de festa, era uma espécie de continuação do trabalho, da atividade anterior do concerto. Tínhamos aqueles que não querem beber nada. Davam atrás de nós. Porque também havia um bocado, por exemplo, nos anos 80, aquela tradição nas terras, quer dizer, veio cá ou não sei quantos e apanhou uma babadeira, tinham histórias para contar, então queriam sempre mudar os músicos, que era para depois terem histórias para contar o resto do ano. Veio cá ou não sei quantos e saiu de gatas. Vocês não podiam ficar atrás. Era Portugal antigo, não é? Li numa entrevista que vocês diziam que no meio da música quase quem não bebesse era mal visto pela sociedade. Um Betinho, um menino. Eram tempos muito diferentes. Lá está. Eu acho bem que não se faça o culto, não é, das bebidas e como modo de nos afirmarmos. As pessoas podem afirmar-se de muitos modos, mas estava sempre muito presente. Então não bebes mais. Não. Uma insistência, uma grande insistência. E sim, claro. Eu, quando tive uma banda a solo, quando fazia parte do Benjamin, aquele grupo pessoal, a gente, às vezes, eles estavam a contar histórias, fomos lá e depois bebemos uns copos, apanhamos uma banda tão grande, e eu dizia sempre, eu por acaso uma história dessas posso contar uma que aconteceu comigo, não, já ganhaste. Era outro campeonato. Era outro campeonato, portanto já não é, o mundo mudou. As vossas canções que tiveram mais popularidade, que foram maiores êxitos, vocês quando as escreviam, quando as compunham, tinham geralmente a sensação de que elas iriam bater, de que iriam chegar a mais pessoas? Não. De todo. Aconteceu, por exemplo, no Anzol. Nós fizemos o disco, chama-se Elevador da Glória, e o primeiro single foi o Elevador da Glória, a música que dá título ao disco. E uns tempos depois o Anzol começou a tocar na rádio regularmente e pronto, foi a rádio que escolheu a canção. Nós só fizemos um single do Anzol para aí um ano depois do disco ter saído, e não foi por nossa escolha. Nós nunca pensamos que aquela canção fosse ter o êxito que teve. Portanto, nós não tínhamos essa noção. Muitas vezes também era a editora, não é? Pois, escolhia os singles. Nós fazíamos as canções e depois entregávamos. Fazia parte do programa promocional. Pronto. Mas o Anzol foi um desses casos. Nem sequer foi a editora que o lançou como single. Então, a propósito da morte do Luís Represas, estava a recuperar uma vinda do Estrovante cá.
aqui ao posto emissor, há pouco tempo até, em que ele dizia que a certa altura eles tinham entregado um álbum à editora e que a editora disse: isto é lamentável, não tem um único êxito, e pelos vistos tinha um dos grandes êxitos da banda. Às vezes é difícil de prever. É difícil de prever, não é? Difícil. É alguém que dá a sua opinião, mas isso é uma coisa muito relativa, não é? Depois, não é? O Zandinga dos êxitos. Pois é. Vocês nessa altura davam mesmo muitos concertos na altura do Elevador da Glória, sobretudo. Sim, chegavam a dar... sim, a partir de 97, porque sim, portanto, todo o nosso processo, o primeiro disco 84, depois o Suplina em 86, assim, tudo seguidinho. Tivemos o maxi single A Vida no Sosia, que teve ainda alguma visibilidade, foi logo assim ao primeiro. mas de facto foi com esse álbum, O Elevador da Glória, que tem essas músicas, Anzol, Elevador e outras, um disco muito elétrico, não é? Muito um pop rock, não é? Bastante elétrico. E foi a partir daí, de 97, em que eu acho que o projeto se consolidou e também, e por isso mesmo começámos a ter mais concertos, não é? A haver mais pedidos para concertos. E aí sim. Tocámos muito. Tocámos esse muito. Ano, então. Sim, mas ainda, nesse ano, no outro, mas ainda tivemos um ano de composição para o Rapaz Trapézio Voador, que saiu em 89. E também tocámos Pronto, muito e foi aí no que Rapaz começou... Trapézio Voador, tocávamos imenso também. Também. E foi aí que realmente, os últimos 4, 5 anos, antes da suspensão em 90 e qualquer coisa, que agora também já não me recordo. 93, que... Mas foi essa saturação que... A vossa vida mudou pessoalmente? Mudou bastante. A fama tornou-se desagradável, um empecilho. É que não é questão de nós não, sinceramente, nós não ligamos muito a isso. Nós queríamos era mesmo excesso de trabalho, não é questão da fama, é trabalho, porque havia mais felicitações, portanto, lá está, quanto mais bem aceito o projeto, mais solicitado é, portanto, isso equivale a mais concertos, a mais entrevistas, a mais tudo, não é? Portanto, e é só por isso, é excesso de atividade pelo facto de o projeto Rádio Macau começar a ser mais solicitado, foi por isso. E depois chegou um ponto em que nós começamos a sentir um pouco pressionados, porque nós queríamos uma equipa muito grande, nós tínhamos 15 pessoas a trabalhar connosco e a certa altura começamos a sentir que precisávamos de fazer os discos para manter a estrutura e para pagar às pessoas mais do que pelo prazer de os fazer. E isso começou a criar uma pressão grande, juntamente com o facto de nós estarmos juntos desde miúdos, não é? Portanto, nessa altura houve um dia que nós tínhamos que fazer um disco novo porque precisávamos de uma turnê e porque tinha que ser, não é? E foi aí que paramos, que chegámos ao estúdio perguntámos, apetece fazer um disco novo? Apetece fazer um disco. Assim, a mim não apetece, e a ti? Também não. Pronto, então vamos parar com isto uns tempos. Que já era um esforço, porque nós começamos, como é natural, a querer pôr muito de nós nas coisas, e quando temos um grupo nós temos que trabalhar em conjunto, temos que trabalhar em grupo, não é? E a essa altura já era difícil, porque um queria fazer uma coisa, outro queria fazer outra, e agora como é que vamos juntar estas peças todas? Já aconteceu um bocadinho o último disco, o Marca Amarela, que até é um disco que nós estamos a recuperar e gostamos muito das canções que lá estão, mas a própria gravação já é um híbrido daquilo que nós queríamos fazer e que já não era bem, já não havia ali uma unidade na banda, não é? Uma pessoa que havia músicas de determinado estilo, outras de determinado estilo, e cada um puxava um bocadinho para o seu lado, não é? E quando chega aí, o melhor é fazer uma pausa, porque uma banda não funciona assim, não pode. Quer dizer, pode funcionar como aos Beatles, cada um grava as suas, mas aí começa cada pessoa a gravar as suas canções em separado, e a banda no fundo já não existe, não é? Xana, tu aproveitaste para voltar a estudar. Sim. O teu percurso é atípico, não é? Deixaste ali de estudar e depois foste até o doutoramento, é um bocado do 0 ao 100. Foi assim, mas eu sempre gostei de estudar, não é? Em miúda, porque gosto de estudar, gosto do estudo, gosto de pesquisar, acho que eu nunca saí da idade dos porquês. Gostas de aprender, não é? Gosto de aprender, é uma coisa muito simples. Gostar de estudar é de aprender. Tenho ali uma questão, pronto, e vou pesquisar e pronto. E sempre gostei.
Claro, e nunca pensei em desenvolver atividade na música. Não digo que tenha sido o Flaco que me convenceu, ele não me convenceu, mas pronto, estando naquela fase, naquele grupo, etc. Foi com o Let It Be. Foi com o Let It Be. Não queres cantar? Queres experimentar cantar aqui uma música? Foi a música do teu casting, não é? E então, uma simples, uma que conheças, por exemplo, Let It Be. Não é? Foi um casting muito informal. Não foi nada. Mas tu viste potencial nela? Claro. Não só na voz, mas pelo personagem em si. Eu precisava eu queria ser músico e precisava de meninos para brincar, não é? Portanto, portanto, naturalmente, esse casting foi feito das pessoas que podiam ter a energia certa para o fazer, não é? E no nosso caso, este trio, eu, a Xana e o Alex, de alguma forma completamos, porque somos pessoas diferentes e que temos qualidades diferentes, portanto esse facto potencia normalmente e complementam-se ainda, complementam-se e potenciam os processos, né? Porque normalmente as bandas interessantes são essas, são a mistura de determinadas personalidades faz com que apareça lá com uma coisa diferente e com personalidade e original, não é? Por isso é que os supergrupos geralmente não funcionam, não é? Claro, porque são os Cristianos Ronaldos todos juntos. Pois, é preciso haver uma variedade de talentos dentro. Talentos e qualidades diferentes também. Sim, traços de personalidade diferentes. Exato. Para que se complementem. A pessoa mais extrovertida, a pessoa mais reservada. Se Cristiana estava a falar, dizer, temos que ir a uma editora, mas eu agora ir à editora, você precisa de editora, vamos. Eu sou mais determinada. Cristiana é uma pessoa determinada, portanto, se calhar nunca teria conseguido ter a vida que tive se não fosse a Xana ou o Alex. É curioso porque estavas a dizer que nunca tinhas pensado dedicar-te à música, mas depois acabaste por te tornar uma das poucas frontwomen no rock português, creio eu. Não, das poucas, na altura já também estava a Helena D'Água, a Adelaide Ferreira, a Miduz no baixo, não é? Vamos aqui a Anabela Duarte já cantava. E a Anabela Duarte, depois nós às vezes esquecemos, já nessa altura. O Cássio Web. Sim, mas foi um pouco depois. Foi pouco depois, mas nós passávamos à porta do Farinha e ele já estava lá a ensaiar. Portanto, não sou a única. Não, a única não. Mas isso é normal. Seja na figura feminina, seja na figura masculina, o cantor, as pessoas que estão à frente, não é? do projeto são depois as mais olhadas, as mais solicitadas, é quem fazem mais perguntas, são as mais aquelas sobre as quais se calhar recai mais pressão. E também recai mais pressão. E mais atenção e mais pressão. Agora, é assim, o que é que isso também tem a ver com outro traço de personalidade que eu tenho, que é assim, pronto, então, se estou, é para fazer bem, pronto, ou me vou embora e digo que não, e poderia ter feito isso, não vamos entregar cassete nenhuma, porque eu não quero gravar nenhum disco, eu não quero desenvolver carreira no âmbito da música, e podia tê-lo feito se estivesse convicta disso. Mas se eu fiz e se aquilo foi aceito, ainda fiquei ali um bocadinho apreensiva, isto foi aceito, que chatice, agora vou ter que assumir o projeto. Mas a partir do momento em que se estou, é para estar, então tento fazer o meu melhor e o que sei, e nessa altura sim, portanto tive aulas de canto. Aliás, nós frequentávamos a Academia dos Amadores de Música. Depois mantive as aulas de canto com o Luís Homénio, aulas particulares, com o Manel João também. Portanto, tentei desenvolver técnica e empenhar-me para que o projeto corresse o melhor possível. Já que estou, se é para fazer bem, se não, sai. Não é? Pronto. Agora, realmente ficou sempre. Agora, não é? Mas como a atividade, não é? Portanto, a nossa atividade era tão intensa, não me dava espaço para estudar, para tirar um curso, o que fosse.
Aliás, eu quando era nova, gostava de física. Portanto, muito provavelmente era por aí que eu teria desenvolvido a minha formação. Claro que quando esta paragem sucedeu em 93, não é? 94, imediatamente me inscrevi, mas na faculdade, mas para aproveitar, não é? Já agora aproveito a pausa e vou fazer uma coisa que também gosto, que é estudar, pronto. Só que em vez de física, depois escolhi filosofia, ainda que a física sempre pertenceu à filosofia, não é? E pronto, e foi isso que claramente aconteceu. Não foi uma escolha a pensar num emprego, não é? Não, pois, mas também, e é engraçado porque nós também, quando começámos o projeto, não estávamos a pensar num emprego, queríamos era fazer bem este projeto e queríamos era não ter um emprego. Porque queríamos justamente. Mas depois Uma chegaste, vida mais glamourosa. chegaste à tese de doutoramento, não é? Creio que tinha por título A Vertigem. Concluí em 2015. A Vertigem da Existência. A Vertigem da Existência. Podia ser um título de disco também. Podia ser um título de disco também. Pois. E o próprio Henri Maldinet, que é um dos autores, um dos filósofos que eu trabalho no meu campo de investigação, que é um fenomenólogo francês. Uma das coisas que eu gostei muito, sempre gostei muito desse autor, é que, e eu dizia, eu continuo com este pensamento musical, é que ele tem bons refrões na filosofia, frases que ficam e que nos permitem continuar a leitura, porque muitas vezes a leitura de filosofia é complexa, não é? E densa, mas ele tem essa leveza e essa força de ter boas frases que fazem, que se mantêm, permanecem em nós e que depois motivam-nos a voltar à leitura. E talvez ele tem um espírito musical. Aliás, fala muito de ritmo, a propósito. Tem trabalho, e tem um trabalho desenvolvido no âmbito da fenomenologia da arte. Desenvolve a análise existencial e também, portanto, tem esses 2 programas no seu projeto. E pronto, eu, como sempre, também gostei de fenomenologia, Husserl, Heidegger. Este autor também foi um autor que eu achei que tinha... E todas as suas descobertas são cada vez mais relevantes, porque ele morreu há pouco tempo, portanto, morreu em 2014. E só agora é que o seu trabalho está a ser descoberto. E, portanto, sim. É uma paixão para ti, a filosofia. É para mim uma paixão. A música também, as pessoas também. Vocês quando se juntavam sei que vocês costumavam juntar para ouvir discos juntos e comentar com atenção. Lembram-se assim de alguns álbuns que vos tenham marcado mais nessa altura? Por acaso eu estava-me a lembrar de que gostámos particularmente. Havia muitos, e não quer dizer que esse fosse, agora o que eu vou dizer, fosse aquele que gostasses mais. Foi o Boy dos U2. O primeiro disco. Eu lembro-me que eu não sei se nem foi na minha casa. Da Pátria Smith, o Rei da Etiópia, esse disco que falávamos muito. Sim, mas eu lembro-me do Boy porque surpreendeu-nos. Transforma de Lou Reed, lembrava que todas as manhãs era. Mas esse disco, até a primeira vez que o ouvimos, eu acho que foi em casa do Zé Pedido. Sim, pois nós tínhamos muitos amigos com discos e, portanto, e naquela altura um amigo que tivesse uma boa coleção de discos era um amigo importante. Para caminhar, não é? É a tua visão do utilitarista. Mas tem discos, então pode ser amigo. Víamos o Ziggy Stardust em casa do Zé Pedido, que era um clássico também. Pois, em casa do Zé Pedido, aliás, jogávamos às cartas, jogávamos King e ouvíamos isto. Também era outra casa. Assim. Mas apanhamos muito aquele período ali do New Wave, pós-punk. E isso para nós foi ótimo, porque nós, quando não tocávamos muito bem, nós isto conseguimos fazer. Porque quando eu comecei a ouvir música era no tempo do rock progressivo, aquelas bandas assim, não havia hipótese nenhuma. E isso deu-nos um certo alento, essa possibilidade do it yourself, aquele pós-punk, né? E era por aí que nós... Pós-punk que vive até hoje, não é? No fundo. Sim. Continua a haver imensas bandas nesse claro. registro. Claro.
Xana, tu tinhas alguma referência em termos de cantores ou cantoras? Eu estava a pensar justamente nisso. Quando eu comecei a ouvir música, e ouvi mais música quando integrei este grupo, era para mim tudo novo. Quer dizer, desde o rock sinfónico, as coisas misturam, ou seja, diferentes épocas misturavam-se. Portanto, porque havia amigos nossos, como o Pereirinha, etc., que gostavam mais desse rock de fusão e rock sinfónico. Pronto. E depois estávamos, não é? Portanto, também toda a música dos anos, até música dos anos 60, mas dos anos 70, depois também aquele rock do tempo agora estava a esquecer o nome enfim, não interessa, Jimi Hendrix, portanto todos esses grupos também dessa época, e depois aquelas bandas mais nova-iorquinas, que foi sempre aquelas com que mais acabei por me identificar misturando tudo, Bowie, Lou Reed, e até o próprio Iggy Pop. Também gostava de Laurie Anderson. Vimos o Mark Imundo dos Television. Dos Television, portanto, era mesmo. Eu lembro que tínhamos lá assim na altura. E pronto, ou seja, ouvia. Foram ali 2 ou 3 anos a ouvir música que atravessava, quer dizer, diferentes épocas, géneros completamente diferentes, mas imediatamente comecei a identificar-me assim, de uma forma muito, muito impulsiva, não é? Muito uma tendência de inclinação imediata, sim. Não tanto o punk, porque o punk, eu gosto do punk pela atitude assertiva, identifico muito de uma audição e tem uma postura, tiveram uma postura, ainda tem, importante no modo como intervencionam nas comunidades e as suas posições políticas e a sua assertividade, portanto gosto. Mas depois, em termos estéticos, não me identifico tanto com aquele lado mais rude, em termos estéticos e sonoros, por assim dizer. Então aí mais gosto do lado glamouroso, e eu vou mais para o Bowie. E então é assim, na minha construção musical é tentar juntar essa assertividade com um lado mais glamouroso, portanto mais glam, como o do Bowie, etc. Portanto foi sempre assertivo, não é? Não ser o pop. Sim, também tínhamos os neorromânticos, não é? Toda essa fase que também não me identificava muito, nada. Sim, há algumas coisas até que são boas, algumas canções boas, claro. de bandas como os Duran Duran, etc. Mas não era uma atitude que, portanto, faltava-lhe essa fibra, não é? Que, por exemplo, o punk e a New Wave têm. E então, pronto, era assim uma junção, tudo ali. Pronto, vai-se formando, é uma outra coisa, não é propriamente um género que possa me identificar tout court, mas que, portanto, vão tirando traços daqui e dali, que se forma qualquer coisa. Basicamente é isso. Acho que no que nós tiramos mais do punk foi, não é preciso, o que é preciso é fazer e aprender com fazer. Essa assertividade. E esse lado, não ter grandes complexos em fazer determinadas coisas. A gente, se as fizer, vai aprender a fazê-las e vamos construir qualquer coisa. Eu, por exemplo, agora estou a falar do punk, mas há um grupo que, bem, eu ouvia continuamente, que é uns Clash, mas lá está, tem boas canções, muito boas composições. Muito melódico. Não é aquele punk mais cru. Sim. Stranglers também não. Sim. Sim. Não, gosto imenso de Stranglers. Não, mas os Clash são mais importantes nesse aspecto. Não, mas não é isso, eu estou a falar. Mas lá está, os Stranglers também têm boas canções. É aquela rudeza dos Sex Pistols, ou mesmo Ramones, ou assim, que é uma rudeza, é muito cru, são muito crus, não é? Claro. As Clash têm excelentes canções, quer dizer. E olha, o punk na época já professava a frase do No Future. No Future, ou seja, já estavam a ter uma percepção de política, não é? E dos modelos que ainda hoje utilizamos, não é? Os económicos. Agora que já estamos no futuro, não é? Agora que já estamos no futuro, muito possivelmente esses modelos estão em risco.
Mas temos capacidade para inventar outros, portanto é isso que não podemos perder a esperança. Não é um no future, mas é um. O punk vem definitivo. muito de uma crise económica em Inglaterra. O primeiro, o punk inglês, também é um lado americano. Não, e daí a importância, a relevância deles no espaço público. E que contrastava com o rock sinfónico, que pronto, tinham aquelas melodias, depois tudo muito elaborado, que no fundo é sempre podemos dizer coisas com 2 ou 3 acordes, não é? E Se não tiveres. e chamarem a atenção sobre aquilo que podemos dizer. Para mais. Não, mas muitos, se calhar, saberiam, não é? Mas era uma estética o mais simples possível. O rock sinfónico e o rock progressivo vinham de uma elite. Porque quando tu vês aquelas bandas como o Genesis, era tudo gente rica que estudava em bons colégios e tal, porque o punk veio das classes trabalhadoras, veio da mesma maneira que certo hard rock do princípio dos anos 70, como os Black Sabbath, vinham das fábricas mesmo. Porque quando tu vês o grande... O que o punk contrapôs a essas bandas de rock sinfónico, quando se diz, né, que foi uma reação ao tipo de música do rock sinfónico, tem muito a ver com isso. Tem muito a ver que o rock sinfónico é feito de pessoas privilegiadas, tinham dinheiro para comprar equipamentos, tinham dinheiro para frequentar estudar, para frequentar escolas música, e por aí fora. Sim. E depois os outros não tinham a possibilidade de poder fazer música, porque Está bem, mas não tinham cão, mas caçaram com gato. Pois, que tiveram que caçar com gato. E a energia está lá, é essa. Claro, claro. Quando queres, e é isso. No fundo, foi uma democratização da música, daquelas pessoas que não teriam possibilidades de fazer música e editar porque não estavam conforme os padrões da época. Com o punk tiveram a possibilidade de. Com o punk, eles próprios criaram a possibilidade. Exato. E é isso que é importante. Aproxima imensa gente por causa disso, porque as próprias possibilidades deles criaram a oportunidade de expor o seu trabalho, né, que não tinham. Lembrar uma entrevista do Chico Buarque há uns anos, em que ele contava que uma vez num táxi, o taxista ia ouvir aquelas coisas dos funks e não sei o quê, que disse: já viu esta porcaria de música hoje em dia, não é nada como no seu tempo? E ele: mas é normal que exista. Mas eu não gosto. Ele: mas eu também não tenho que gostar, mas o importante é que estas pessoas tenham acesso a fazer música, e não apenas só as elites, os tais privilegiados que têm acesso a outro tipo de educação e de possibilidades de formação. Eu li numa entrevista que referiam que a Madonna, quando viveu cá, creio eu, dizia que Lisboa lhe fazia lembrar a Nova Iorque de 87. Portanto, a Lisboa de 87 era uma coisa muito, muito diferente. Que recordações é que vocês têm da cidade nessa altura? Justamente, ela sofria os 20 anos de atraso, os famosos 20 anos de atraso, relativamente, portanto, aos outros países da Europa e Estados Unidos também. Porque tivemos uma ditadura, não é? Portanto, a mudança de paradigma, não é? As mudanças de paradigma... isto na cultura do Ocidente começam justamente no pós-guerra, mas só que como nós mantivemos a ditadura até 74, mantivemos esse paradigma anterior. Portanto, 87, anos 80, o país tinha, quer dizer, atrasado no sentido que tinha uma grande falta de infraestruturas. Não, portanto, era um país muito fechado, mesmo muito, muito fechado. Mas isso também é uma oportunidade. Havia grupos pequenos, no Rock Rendezvous, o Bairro Alto, as coisas já estavam sim, mas pronto, 5 anos, sim, mas eu estou a pensar mais até 74. Rock Rendezvous não existe. 74? Não, estamos a falar de 80. Sim, mas 25 de Abril, não é? Depois, pronto, eu estou a falar de um paradigma que mudou, só começou a mudar a partir de 74. Claro. Pronto, é isso que eu estou a dizer. Portanto, estamos a falar de 5, 6 anos, sim, deu tempo em 5, 6 anos de o Rock Rendezvous aparecer, mas essa, 80, e também tinham, lá está, e tinham essa relevância porque não havia nada, enquanto nos outros países, na Europa, já havia muitos Rock Rendezvous e muitas outras, porque todo o processo já tinha começado 20 anos antes. Basicamente antes do 25 de Abril não podia, as bandas acabavam todas com a tropa, com a guerra colonial e tal, pronto, não havia
a seguir ao 25 de Abril foi aquele período conturbado. Portanto, só no final dos 70 é que nós nos começamos a aproximar dos padrões que nós tínhamos. Sim, hoje estaremos, não é? Acho que conseguimos, hoje já não temos os tais 20 anos atrás de que se falava na altura. Penso que hoje já também conseguimos recuperar bastante bem. Pronto, salvo as questões económicas, não é? De desordenados e as pessoas ganharem melhor. E agora estamos a fugir para casa. Então, a quantidade de músicos americanos que estão a viver bons músicos americanos, por exemplo, que estão a viver em Portugal. Sim. Não estou para aturar aquilo. Bem, olha, eu, de tal maneira que já digo Europa só, não digo Ocidente para não estar a incluir aquela zona. Aquela terra de Trump, no fundo. Terra de Trump. Os Rádio Macau mudaram ao longo dos anos, a sonoridade foi mudando, vocês foram mudando, o alinhamento também teve algumas mudanças. Se vocês tivessem que dizer aquilo que ficou inalterado, o que seria a vossa identidade? Estás a pensar na essência da coisa como algo que não se altera. Não é bem assim. A própria essência modifica-se, transforma-se. E, portanto, há diferentes aspectos que fazem parte dessa essência do projeto. Não acho que haja apenas um, não é? Portanto, a própria essência se transforma. Não sei o que é que nos pode caracterizar. Eu tenho alguma dificuldade em fazer isso em relação aos trabalhos onde estou envolvida. Mais depressa as outras pessoas podem observar. Acho que tem a ver com as nossas personalidades, criam uma mistura própria, um som próprio que nós, por mais que quiséssemos fugir, não íamos conseguir. Acho que por esse lado, mas isso tem a ver connosco, não é? Depois aquilo que nós pensamos nas determinadas diferentes fases da nossa vida, claro que isso tem mudado imenso, mas depois quando acabamos por estar juntos e trabalhar em conjunto, sai sempre qualquer coisa que a Rádio Macau não há. Pronto, podemos não temos pensar, como fugir a isso, não é? Isso aí, não. Daquilo que temos estado a ouvir e agora relativamente ao que o Flaco disse, um dos aspectos é esse. Eu acho que nós temos um dos aspectos da essência é essa capacidade de interiorizar de que todos somos importantes, de que um fundo onde estamos enraizados, embora como as árvores, não é? As árvores estão enraizadas num fundo, comunicam entre as raízes, mas depois são elas mesmas, não é? Cada um tem a sua personalidade, cada árvore tem a sua. Eu acho que os Rádio Macau, e isto muito novos, a importância de que temos de estar ancorados num fundo onde comunicamos sem deixar de sermos nós próprios, e isso depois manifesta-se num projeto. Penso que talvez essa interiorização seja um dos aspectos da essência pela qual estavas a perguntar. O vosso último álbum de origem nasceu em 2008. Gostavam de voltar a escrever novas canções? Os Rádio Macau vão terminar. Ok. Em 2007. 2027, desculpa, eu agora vou em 2027. Sim, vão terminar. Terminam. Este está definido. Nós quisemos regressar. Nós estávamos parados há quanto tempo? 16 anos, penso eu. Sim, 16. E nunca tínhamos dito que o projeto tinha terminado. Parecia, até para nós, que era uma paragem semelhante à outra que já tínhamos tido nos anos 90. Só que, entretanto, passaram quase 16 anos. Nos envolvemos noutras atividades, etc. E, de facto, nunca dissemos, nem a nós mesmos, nem às pessoas, de que o projeto tinha terminado. Portanto, há um ano, essa pressão para que regressássemos intensificou-se e nós pensámos, pronto, então está aqui, é um momento para dizermos às pessoas que ou terminou e não tocamos mais, ou então anunciamos, sim, que pensámos nisso, o projeto não vai continuar, mas terminamos em festa e então podemos fazer uns concertos e começámos, portanto, por pensar nos Coliseus. Portanto, estão 2 datas neste momento, depois
e outro Coliseu, e outro concerto no Porto. Só que, entretanto, vamos fazer um número reduzido de concertos, porque pensámos que já que nos despedimos em Lisboa, com os concertos de Lisboa, não é? Despedimos das pessoas do Porto com o concerto do Porto. Depois pensámos, sim, também podíamos despedir-nos das pessoas no Algarve, fazemos um concerto no Algarve, despedimos das pessoas no Alentejo, fazemos um concerto no Alentejo, pronto, por aí. Ou seja, tentar fazermos esta despedida dos Rádio Macau numa mini turnê que vai tentar abranger, portanto, todas as regiões do território onde nos despedimos em festa. E depois, 2027, portanto, isto, temos agora os Coliseus, depois esses concertos durante o ano de 2027 e termina. E os Coliseus já estão esgotados, os de Lisboa, não é? Ias falar, desculpa, Flaco. Ia só dizer uma coisa em relação a isso, é que fazer música pop, às vezes penso nisso, em compor canções pop em 2026, em 2027, é uma coisa completamente diferente do espírito que nós tínhamos há 20 ou 30 anos. E se por acaso isso acontecesse, teríamos que pensar muito bem no assunto. Eu próprio estou um pouco perdido em relação a isso. Acho que os fundamentos que faziam a música pop estão um bocado perdidos. Neste momento, o que se assiste é uma repetição de uma quantidade de fórmulas que já foram feitas e de alguma forma são misturadas de uma maneira diferente, não é? E a pop já não tem a relevância que tinha. E a pop já não tem a relevância a influência que tinha, mesmo em termos de discurso, exato, e de intervenção na comunidade. É um bocado como ao cinema, aquela ideia da estrela do rock, do Star System, foi uma coisa que se desfez. Portanto, ia-te perguntar nisso há pouco, quando falavas do pós-punk. Eu estava a pensar nos géneros musicais que tenham surgido nos últimos anos. Pronto, talvez tirando aquelas subderivações do trap, do hip-hop e não sei o quê, não devem ser muitos, não é? Há muita coisa... A questão é que se aparece e desaparece, não é? Exato, é que se nós procurarmos... não preserva. O facto de ser mais fácil de produzir música e não haver tanta pressão para se tocar num determinado estilo ou outro, acaba por ser uma coisa boa, porque se nós procurarmos, encontramos muita coisa interessante e continua-se a fazer música ótima, muito boa. Mas como essa música já não tem a divulgação que tinha, portanto está feito só para as pessoas que a procuram e que gostam, não há um gosto comum, ou esse gosto comum está completamente, como tu disseste, fechado a uma determinada tipo de coisas muito óbvias e comerciais, não é? Era uma pesquisa interessante. Estamos numa fase em que pode haver um artista que toca, sei lá, olha, no Estádio da Luz, como o Bad Bunny. Exato. E haver muita gente que diz, não conheço nenhuma música, nunca ouvi falar. Claro, estas coisas, tudo isto mudou e é engraçado. Até com a Taylor Swift isso aconteceu. Sim. Tocou em 2 estádios da Luz, encheu 2 estádios da Luz e muita gente, não conheço nenhuma música. Quando nos anos 80 toda a gente sabia quem era a Madonna ou Michael Jackson, não é? Claro. Porque havia muito menos, isso tinha a ver, a música ainda se podia vender, portanto era uma coisa que havia uma série de editoras que podiam investir no determinado número de artistas que escolhiam e era isso que chegava às pessoas. Agora chega tanta coisa às pessoas, pelo facto de se poder editar de uma forma independente e tal, que estamos numa nuvem, estamos assim, por isso às vezes penso o que é que faz sentido agora fazer, se nós hipoteticamente fôssemos fazer um disco de canções pop, o que é que nós iríamos fazer? É engraçado, é uma dúvida existencial. Sentem que deixaram... Mas não vai acontecer de qualquer maneira, só estou a divagar só. A fábrica fecha por aqui. Sentem que deixaram descendência quando ouvem bandas novas portuguesas, por exemplo, pensam, estão um bocadinho influenciados pelos Rádio Macau? Não sei. Não tenho essa... Não tenho essa... Há bandas que podem fazer... Assim, não, sim. podem ter versões, fazem versões das nossas músicas.
mas que tenham propriamente seguido. E eu acho bem que não sigam, quer dizer, porque as bandas têm que ser elas mesmas, não é? Não têm que imitar ninguém, portanto, nem seguir. Eu acho muito bem que não sigam. Mas sim, também não me parece que. Não é propriamente. Uma pergunta, confesso, não muito inteligente, mas que me ocorreu quando estava a preparar esta conversa. No ano passado foi estranho para vocês quando houve o descarrilamento do Elevador da Glória, que muita gente tenha ficado com essa música na cabeça durante muitos dias, como eu, por exemplo. Não, mas as pessoas da nossa geração lembraram-se logo. Estou aqui a falar pessoalmente, é horrível. Quando vinham falar da música, digo, por amor de Deus, estar a associar. Eu neste momento sinto mal com a música, sobretudo no momento. Naquele momento, sim. Naquele momento, estarem-me a interpelar a esse propósito, quando associar a música àquela, a mortes e aquilo que aconteceu. Senti-me muito mal. Ainda por cima, neste caso, o Elevador da Glória é uma metáfora, nem sequer tem a ver propriamente. Quer dizer, por um lado tem, porque tem a ver com o bairro alto. Sim, com o meio em si, de ir desde a baixa à vida alta. Exato, não é? Portanto, temos essas metáforas, mas que descreve sobretudo os anos 80. Essa letra é uma letra de protesto, porque não deixaram entrar o Vitinha no Frágil um dia, e ele escreveu a letra como protesto do Elevador da Glória e tal, ascensão social, mas é uma metáfora. Mas pronto. Sim, mas não tem nada a ver dessa associação. É óbvio. Sim, claro. As pessoas associaram. E também é normal. Mas perguntas do tipo, como é que se sente? Por amor de Deus, não me façam essa pergunta, porque sinto-me pessimamente estar a associar neste momento o Elevador da Glória a um desastre daquela dimensão. É qualquer coisa que me dilacera também, quer dizer, não. E por isso, e fazer qualquer tipo de aproveitamento a esse nível seria de um péssimo gosto, não é? No mínimo. No mínimo, não é? Portanto, da minha parte, nem fiz declarações, nem fiz nada. Claro, portanto, gostei completamente. E que respeitassem isso. Vamos agora falar da notícia que infelizmente está a marcar esta semana, a morte de Luís Represas, que se despediu esta quarta-feira aos 69 anos, nascido em Lisboa em novembro de 56, foi um dos músicos mais acarinhados pelo público português, primeiro com o Estrovante, depois a solo. Em março deste ano, o Estrovante voltaram a juntar-se para concertos em Lisboa e no Porto, e para abril de 2027 o Luís Represas tinha já espetáculos a solo marcados nos Coliseus para celebrar os 50 anos de carreira. A partida de Luís Represas foi um choque, creio eu, recebi muitas mensagens, pessoas a dizer, mas ele estava doente, a minha mãe estava tristíssima. Nós recebemos a notícia ontem, foi mesmo inesperado. Tenho a ideia que ele não disse a ninguém, não é? Ele está doente e tentou. Sim, foi mesmo uma notícia muito inesperada, triste. O Represas, apesar dele não pertencer só ao nosso círculo mais íntimo de amigos, todos gostamos dele. Nós fizemos muitos concertos e fizemos muitos concertos com eles e o Luís é mesmo muito boa pessoa, é mesmo sempre, deixam legado. Falar das perdas é muito difícil. Falar das perdas é muito difícil, mas não se perde o trabalho que fez e desenvolveu e pronto, e também enaltecer a coragem, não é, de todos os que se expõem, não é, naquilo que sentem, não é, porque estou-me a lembrar agora de uma das canções do Estrovante que gosto muito e que é aquela, penso que se chama Memórias de um Beijo. É uma melodia muito bonita, é um refrão que é: e as memórias são como livros escondidos no pó. Uma música muito bonita. A primeira vez que eu ouvi, senti que é muito do Luís, de uma sensibilidade, de uma delicadeza que ele tinha, de facto. E ainda ontem eu e o Flávio estávamos a falar sobre isso, e o Estrovante, de um modo geral, tem essa originalidade, que é uma particularidade. Eles vêm da música popular portuguesa, mas conseguiram trazer a componente, uma componente pop para a música popular, muito British,
E de algum modo o projeto deles tem essa singularidade e essa originalidade. São de facto um projeto original e por isso com todo o mérito para pertencerem esse projeto pertencer à música música portuguesa. Nós temos uma coisa, eles são um bocadinho mais velhos, nós temos uma coisa em comum, que viemos todos dos anos 70 da música popular, da música revolucionária. Eu e o Alex éramos da UEC e eles também, portanto, no fundo, aquilo, tivemos mesmo o mesmo ponto de partida. Não é? Há um percurso paralelo, embora eles fossem mais popular, influenciados mais pela música popular e um certo lado progressivo e jazz, e nós fôssemos mais rock, mais new wave. No fundo, as raízes são as mesmas e até há muita coisa em comum em relação às letras, àquilo que dizemos, à forma de escrever. Reparei nos comentários e nas reações, muitas pessoas mostraram-se emocionadas a dizer: mas então ainda outro dia eu vi, em março, ainda outro dia eu os fui ver, Estrovante, gostei tanto, foi tão bonito. Não, e portanto, eles fazem parte da formação de muitas pessoas, desde há muito tempo, portanto, claro que sentimos estes desaparecimentos como um desaparecimento de alguém da família. É quase. É como era o Einstein dizia que tinha dúvida que Deus não joga aos dados, mas é um bocado isso. A gente quando chega a esta idade começa a perceber que a vida é uma coisa muito tenue, não é? É aleatória às vezes. Aleatória. Ou se calhar sempre. Não é? Sempre foi, não é? As pessoas que a gente não está à espera, não é? Vamos agora falar sobre os concertos da próxima semana. Até sábado decorre em Sines mais uma edição do Festival de Músicas do Mundo de Sines, na sexta-feira. Destaque para os concertos de A Garota Não e do brasileiro Otto. No Hipódromo de Cascais continua o Cool Jazz, no sábado com Franz Ferdinand, mas há mais festivais pelo país. O Medo a Mais, no Distrito da Guarda, com jovens bandas portuguesas como Marquise ou Expresso Atlântico, Transatlântico até domingo. Em Vila Nova de Paiva, o Barrelas Summer Fest recebe na sexta e no sábado o Jet, Morshiba e Deus, mas também Slow J, Linda Martini ou Glockenwise. Em Briteiros Guimarães, o Rock in Rio Febras prossegue o seu percurso depois de ter feito frente ao Rock in Rio aqui há uns anos. Este ano o cartaz tem Wolf Mother, The Last Internacional, Clã ou The Punk Sportif. Mais um festival fora de Lisboa e do Porto é o Romaria Cultural, que até domingo leva até Gouveia as bandas Máquina, Birds Are Indie ou A Boy Named Sue. Para terminar esta agenda repleta de concertos, destaque ainda para o Branche Eletrónico na Tapada da Ajuda em Lisboa, no sábado, e para o espetáculo do colombiano Juanes no Pavilhão Rosa Mota, no Porto, no domingo. Concertos não faltam. Vocês ainda gostam de ir a concertos? Eu gosto, sim. Eu gosto, sim. E os vossos? Mas gosto mais de ir a concertos pequenos, não gosto muito de ir assim a grandes festivais, só se houver qualquer coisa que me interessa assim muito, não é? Mas não, gosto mais de concertos pequenos. Um concerto de uma só banda ou de um só artista, sim, não é? Sim. Estamos também a pouco mais de 2 meses dos vossos primeiros concertos de regresso. Vão tocar no Coliseu de Lisboa a 30 de setembro, a 2 de outubro, e depois no Coliseu do Porto a 15 de outubro. Os concertos de Lisboa já estão esgotados. Isso dá-vos assim um carinhozinho, um acalento, não é? Sim. E uma adrenalina, sim. Voltar a tocar para tanta gente. Nervosismo também? Um nervosismo também? Eu fico sempre um bocadito nervoso. Sim, ficamos. Mas não é um encontro também faz a parte. Sensação de encontro com o público que nos acompanha durante uma vida. Portanto, ao mesmo tempo sinto algo muito familiar, não sei porquê, como se fosse uma festa de família, por assim dizer. E aquela coisa da adrenalina antes de sim. entrar em palco, se não existir, também falta ali qualquer coisa. Não está, alguma coisa não está bem. Não há hipóteses. As primeiras músicas são sempre difíceis, né? Disfarçamos, mas há sempre aquele primeiro embate é sempre estar num palco. Mas também é um momento importante, é quando sentimos o
sentimos o palco, mas sentimos as pessoas, sentimos o público. Sim. E então, pronto, é quando se começam a estabelecer os elos de ligação entre o público e o palco. Aquela energia. A descer, não é? E depois tudo acalma. Calma? Uma maneira de dizer. Tudo se temos que orienta. administrar toda a energia pulsional que nestes momentos está sempre muito presente. Vocês já tiveram uma primeira reunião informal na festa do teu aniversário, no ano passado, na Casa da Pedra, não foi? Um pequeno concerto. Mas eu estou a dizer isto porque a intenção nunca foi o retorno. Foi a partir desse... Porque, sim, pronto, fiz 100 anos e então decidi que, pronto, seria bonito fazer uma festa com os amigos, pessoas que tinham sido importantes durante o meu percurso, de diversas áreas, desde a faculdade, na música, etc. Portanto, reuni ali um bom número de pessoas. E depois pensei, por que não, o projeto dos Rádio Macau, já Macau, também poderem estar presentes e tocarmos. E foi isso. E era para ser uma festa privada, privadíssima, só que depois foi filmada, hoje nada é privado, totalmente privado, foi filmada pelos telefones, foi para as redes sociais, depois de repente estava no Blitz e no Expresso e noutros jornais, e entretanto essa pressão positiva para o regresso intensificou-se, e então foi aí que tivemos que decidir, ou constatámos que tínhamos que tomar uma decisão, ou dizemos às pessoas que terminamos, ou então pronto, vamos fazer, e sim, então para finalizar que seja com esse espírito de festa, como a festa, com uma festa a festa nos correu bem, ficou, afinal podemos fazer. Estamos em forma, vamos a isso. Acho que sim. Qual é a vossa formação para estes concertos? A Xana, o Flaco, o Alex? O Filipe o Filipe Valentim e o Samuel Palitos. Muito bem. Que foi também um dos bateristas. Nós tivemos diversos bateristas. Os bateristas foram sempre mudando. O Samuel, portanto, ele tocou na última fase. Foi o Samuel. Foi o Fred e o Samuel. Samuel depois foi estudar para Inglaterra, não para Londres. Foi o nosso último baterista. Praticamente o último baterista, sim. Muito bem, chegamos assim ao final de mais um posto emissor. Xana, Flaco, obrigada, foi um gosto ter-vos chegado. Obrigado. Prazer ter estado aqui. Foi muito bom, nunca tinha falado convosco e foi uma boa estreia, ainda bem que se deram estes concertos para podermos ter esta oportunidade. Eu sou a Lia Pereira, a edição multimédia estará a cargo de Salomé Rita. Como é hábito, vamos finalizar com uma leitura. Para que os poetas? Os que arriscam mais são os mais dizentes da espécie dos cantores. O seu cantar está despido de toda a imposição propositada. Não é um querer no sentido de ansiar. O seu canto não solicita algo que seria elaborável. Ao cantar, instala-se o espaço interior do mundo a si mesmo. O cantar destes cantores não ambiciona nada, nem é nenhuma profissão. O dizer mais dizente dos que arriscam mais é o canto. Herder escreve nas suas ideias para a filosofia da história da humanidade. Um sopro dos nossos lábios transforma-se no quadro do mundo, no tipo dos nossos pensamentos e sentimentos na alma do outro. Do movimento de uma pequena brisa depende tudo o que os homens jamais pensaram, quiseram, fizeram e hão de fazer de humano na Terra. Pois todos nós ainda percorreríamos as florestas se esse sopro divino não nos tivesse envolvido, pairando nos nossos lábios como um som mágico. Aqueles que arriscam por um sopro mais, expõem-se ao risco da linguagem. Eles são os dizentes que mais dizem, pois este sopro pelo qual eles arriscam mais não é apenas o dizer em geral, mas antes um outro sopro, um outro dizer, que não o habitual dizer humano. O outro sopro já não ambiciona este ou aquele objeto, é um sopro por nada. O dizer do cantor diz a totalidade sem salva do aí ser mundano que se instala invisivelmente no espaço interior mundano do coração. O canto
nem sequer procura aquilo que necessita ser dito. O canto é um pertencer à totalidade da conexão pura. O cantar é levado pela corrente do vento, vindo do centro inaudito da música plena. O canto é ele próprio um vento. Antes de ouvires este podcast, a Vodafone dá-te uma dica para poupares todos os meses. Com o plano Vodafone Repsol, poupas até 20 cêntimos por litro em combustível e até 26% na fatura da eletricidade e gás. Adere numa loja Vodafone ou em vodafone.pt até final de julho e recebes até 60 € em saldo My Repsol para descontar nas tuas faturas de energia, abastecimentos e muito mais. Together we can. Vodafone.